Doutora, meu rosto está derretendo. Essa queixa eu escuto com frequência, geralmente mulheres a partir dos 40 anos. Por que isso acontece? Por 3 motivos. Um dos grandes motivos é a perda de coxinhos gordurosos. A gente tem como se fossem bolinhas de gordura, são coxinhos gordurosos ao longo de várias estruturas da nossa face. E principalmente os coxinhos gordurosos que compõem a nossa bochecha, eles vão sendo reabsorvidos com a idade. A gente vê muito comumente crianças mais bochechudas que vão perdendo isso com o tempo. E esses coxinhos gordurosos, eles têm uma função, eles ajudam a estruturar a nossa face. Se a gente vê mulheres ao redor dos 20 anos, elas têm uma face que é muito mais sustentada do que as mulheres lá perto dos 60. Essa sensação de derretimento, de que a face está caindo, né? Isso a partir dos 35, 40 anos que realmente começa a se tornar pronunciado e começa a incomodar. O processo geralmente inicia a partir dos 30 anos e começa a se tornar mais perceptível e incomodar a partir dos 40. Além dessa perda de coxinhos gordurosos, existe uma perda importante de estrutura óssea. Toda a estrutura óssea do nosso corpo vai com a idade sendo reabsorvida. E na face não é diferente. Principalmente perda de arco zigomático, que faz uma sustentação muito importante da face. Perda do osso da órbita, que acaba deixando uma profundidade abaixo do olho. A gente vê bem a diferença de uma mulher, por exemplo, ao redor dos 20 anos, a estrutura periocular, e uma mulher ao redor dos 55, 60 anos. Existe uma profundidade realmente que gera um côncavo nessa região. Além disso, existe perda de estrutura da mandíbula, do osso da mandíbula. E com isso a gente perde um dos principais quesitos de jovialidade, que é essa angulação, essa definição de ângulo de mandíbula, que começa a ficar muito mal definida. Então, além da perda de coxinhos gordurosos, perda de estrutura óssea, existe também uma flacidez de pele. Essa pele que está sustentada por esse tecido ósseo, ela também é uma pele que vai perdendo colágeno e é uma pele que vai se tornando mais mole, menos firme. Esses 3 fatores, então, são os que dão o aspecto da face caindo, face derretida, que é essa queixa tão comum depois dos 40 anos. O que nós podemos fazer para melhorar essa sensação, então, de face derretida, de perda de contorno? A gente tem que agir nesses 3 pontos. Então, a gente tem que recuperar estrutura, né, que acontece pela perda de coxinha gorduroso e pela perda, principalmente perda óssea. Isso a gente consegue com pontos estratégicos de preenchedor. A gente coloca preenchedores mimetizando principalmente osso. Então, a gente devolve essa estrutura óssea perdida, né, principalmente em arco zigomático e em mandíbula, através de preenchedores de ácido hialurônico. Além disso, a gente tem que trabalhar com essa pele que está flácida e melhorar a qualidade dela, principalmente estimulando o colágeno para que ela se torne mais firme. Isso a gente consegue muito bem, principalmente com os bioestimuladores de colágeno, como Sculptra e Radiesse. Com isso, a gente devolve um pouco da estrutura facial e de uma pele de qualidade para não ter tanto esse aspecto de derretimento que vai acontecendo com a idade. E principalmente, se a gente faz esses procedimentos desde o início do processo de perda, ou a partir dos 30 com os bioestimuladores, ou a partir dos 40 quando começa a se tornar mais evidente com além dos bioestimuladores, os preenchedores para devolver a estrutura, a gente vai mantendo essa face bem. E essa é uma face que vai envelhecendo melhor e não vai se tornar tão evidente o processo de derretimento e de flacidez. Não que a gente não consiga reverter quando ele já está bem instalado, mas é muito mais fácil se a gente já desde o início vai tratando e não deixa chegar naquele ponto.